Agora a gente vai falar de experiência profissional, que é um dos itens mais importantes, se não o mais importante, para a gente conseguir passar a nossa mensagem, passar a nossa vivência para o recrutador. Aqui eu estou usando 2 exemplos, que é um onde a pessoa está trabalhando atualmente e o outro onde a pessoa não está trabalhando atualmente. E esses itens aqui são obrigatórios na experiência: o nome da empresa, o cargo, a data de entrada e a data de saída. Caso você esteja trabalhando na empresa atualmente, você vai colocar como data atual. Eu vou mudar aqui o nome da empresa, vou pôr Magazine Luiza, e no cargo eu vou colocar como vendedora. Na data, ela pode ser tanto o número 1 como janeiro ou Jan. Só é importante que vocês tenham um padrão. Então, vocês viram que nas outras partes do currículo eu coloquei números. Tanto aqui na formação acadêmica, coloquei 12, 21, como aqui nas conclusões e tudo mais. Então, o ideal é manter o padrão. Se eu coloquei Alijan, eu tenho que vir aqui na formação acadêmica e colocar dezembro, certo? Ou eu venho aqui e coloco 1 e venho aqui e coloco 12. Então, tem que ter um padrão. Isso demonstra capricho da sua parte, demonstra que você se preocupou. Recrutadores que têm um perfil mais analítico, mais detalhista, vão reparar essas coisas. Pode parecer besteira, gente, mas não é, é importante. Agora aqui, nessa experiência de vendedora, ela pôs... Na verdade, ela era assistente administrativa, mas eu quero colocar aqui, quero criar um outro exemplo. Vou só ler aqui para vocês verem. Ela trabalhava no atendimento ao cliente por e-mail ou chat, e o resultado alcançado foi ser escolhida como mentora dos novos colaboradores do setor durante a primeira semana de trabalho. Então, bem bacana. Mas eu vou dar algum exemplo aqui para vocês entenderem melhor como montar, usando o meu exemplo de RH, que eu acho que fica mais fácil para eu explicar para vocês. Então, vamos lá. O que a gente precisa aqui? Primeiro, listar tudo que a gente faz. Pode parecer besteira, pode ter coisa que parece que não é significativa, mas é importante. Então, coloque tanto coisas que você não acha importante, como coisas que são importantes para você. O ideal é fazer uma listinha de tudo mesmo, da rotina. Então, vamos lá. Vou dar um espaço aqui, colocar. Vou colocar divulgação de vagas. Opa, que tá errado. Isso. Triagem de currículos. Estou pensando no que eu faço no meu dia a dia. Entrevista de RH ou comportamental. Feedback negativo. Contratação. Alimentação de relatórios. Opa! E aí eu só vou ajeitar aqui os tópicos. Ao invés de deixar de RH, eu vou deixar comportamental. Feedback negativo, contratação, alimentação de relatórios. Ok, ficou legal, mas dá para melhorar. Então, como que a gente vai fazer para melhorar? Eu vou copiar e colar aqui embaixo para vocês verem a diferença. Então, copiado. E aí tem algumas perguntas que vocês podem fazer para melhorar ainda. Então, seriam elas aqui. Onde ou como eu faço isso? Então, aqui quer dizer em que lugar ou em que plataforma ou como eu faço isso. E por que ou para quem eu faço isso. Então, vamos lá. Divulgação de vagas. Eu faço onde ou como? Vou botar aqui nas plataformas. Nem vou colocar plataforma, vou colocar no LinkedIn, que são as plataformas que eu utilizo. Vagas.com, Infojobs, grupos, Rio Vagas, que é um site bem famoso aqui do Rio de Janeiro. E ok, então eu já disse onde ou como. Por que ou para quem? Para os gestores. Triagem de currículos. Onde ou como?
nas plataformas, não preciso especificar mais, para quem? Também para os gestores solicitantes da vaga. Entrevista comportamental, posso manter. Onde ou como, posso falar que é presencial ou online. E ainda posso especificar qual a ferramenta. Então, eu vou colocar aqui Zoom, Skype, Meet. Feedback negativo. Onde ou como? Por e-mail. Isso é meio que óbvio, mas a gente pode colocar por e-mail. E por que ou para quem? Para os candidatos reprovados. Isso é meio que óbvio, mas a gente pode colocar também. Contratação. Isso aqui está bem vago, porque na área de RH, a contratação ela é geralmente feita pelo DP, então aquilo de recolher documentação, de assinar carteira e tudo mais. Então, no meu caso, eu faço o fechamento. Não, vou botar negociação salarial. Com quem? Com os candidatos aprovados. Ok? E aqui na contratação, o que eu faço na verdade é recolher a documentação. Então eu vou colocar aqui conferência de documentação. Para quem? Para envio ao DP. Ok? Alimentação de relatórios. Onde eu como? Em Excel. Para quem? Para gerentes. Então já deu outra cara, né? Ainda dá para eu complementar aqui, ó. Alinhamento de perfis. Alinhamento de perfis com a gestão. Então, olhem como já mudou. Aqui não tá errado, mas olha como aqui tá melhor. Até porque eu vou ser encontrado por palavras-chave. Então, quanto mais palavras-chave da minha área eu colocar, melhor. E se eu quiser melhorar ainda mais, eu posso colocar aqui qual é o meu trabalho principal. Então, alinhamentos de perfis com a gestão. Mas posso colocar recrutamento, que é a minha atividade principal, recrutamento e seleção de profissionais de TI. Aí posso colocar 2 pontos e as tecnologias, Java, .NET, para demonstrar que eu realmente conheço esse público. Suporte. Então, se o recrutador olhar, ele já vai ver, ela já sabe o que é uma linguagem Java e .NET. Entende, gente? Então, isso faz diferença. Quanto mais específicos vocês forem, colocando palavras-chave, colocando ferramentas da área de vocês, melhor. Se eu quisesse colocar aqui os sistemas que eu atuo, eu poderia colocar utilização dos sistemas / ferramentas. Desculpa, gente, é que eu estou digitando rápido e vai ter uns errinhos aqui, mas ok. Aí poderia colocar Excel, ADP, supondo que eu usasse. Sei lá, se eu usasse um sistema de ponto, poderia colocar aqui também, enfim. Aí é bem relativo mesmo de vocês, tá? Resultados. Vocês viram que aqui eu falei de resultados alcançados? Poderia colocar aqui também. Vou copiar aqui só para ficar mais rápido. Resultado alcançado. Aí vou dar um exemplo da minha área mesmo. Fechamento de todas as vagas no prazo estipulado pela gestão. Ou, outro exemplo, redução de turnover, que é um indicador de RH, se as pessoas estão pedindo demissão, pedindo desligamento, em 75%. Ou seja, ou eu estou fazendo um recrutamento muito bom, que está diminuindo o turnover, ou eu estou ajudando em alguma ação que está fazendo essa diminuição. Se fosse de outra área, da área financeira, poderia colocar economia de 30%
no primeiro trimestre de 2021. Só cuidado para vocês não exporem demais a empresa, então não deem números muito exatos, deem porcentagem, porque uma empresa concorrente não consegue entender o que está acontecendo. Existe isso, essa certa concorrência. Então tenham isso com vocês. Para ele calcular uma porcentagem, ele precisa saber quanto que tinha. Então você já não dá a informação completa, já não expõe a empresa, mas consegue demonstrar seus resultados. Só cuidado também para vocês não falarem muito e na hora da entrevista não terem muito o que falar. Então tem que ter esse bom senso mesmo, ok? Agora eu vou mostrar por que eu falo para vocês que por tópico é melhor. Supondo que eu fosse colocar esse aqui em texto corrido. Eu vou apagar e deixar só esse aqui, esse primeiro aqui, para ficar mais fácil. Supondo que a minha descrição de cargo está pronta. Se eu fosse colocar tudo isso em texto corrido, como ficaria? Vou colocar por frase, para ficar mais fácil. Então, ó, resumindo aqui, supondo que eu tenha colocado tudo, e eu nem coloquei tudo, tá? Olhem a diferença de leitura desse texto. Olhem aqui como é mais prático para o recrutador olhar, ver as palavras-chave. E olhem aqui nesse texto corrido como fica uma coisa cansativa, dependendo do tamanho, sabe? Então, eu sou adepta ao texto em tópicos, ok? Daí, falando da experiência aqui de baixo, é basicamente a mesma coisa, a diferença é que aqui tem a data de entrada e a data de saída. Então, o que essa estagiária administrativa do Facebook fazia? Então, auxílio analista administrativa, atuando na organização da agenda, atendimento ao cliente, encaminhamento de chamado para as respectivas áreas de acordo com a demanda que não poderia ser suprida por telefone. Resultados alcançados, ela colocou 70% de chamados solucionados no atendimento de primeiro nível, em primeiro lugar na equipe. Então, ela teve um destaque na equipe. Mas aqui ainda pode melhorar com as nossas perguntinhas lá do onde ou como e por quê e para quem. Então, aqui, ó, auxílio ao analista administrativo atuando na organização da agenda. De quem? Então, vou botar aqui da diretoria, né? Já melhora. E aqui também, estagiária administrativa. Eu vou colocar aqui atuação no setor de compras. Não sei se faz sentido, mas é só para vocês entenderem a diferença que isso já vai fazer. Então, ela trabalha no setor de compras e no atendimento. Aqui, ela poderia colocar ferramentas, sistemas utilizados. Vou colocar aqui o Zendesk, que é um sistema de chamados, e Excel. Ok? Então, gente, é questão de treino, é questão de autoconhecimento, é um exercício mesmo. Peguem um dia, não sei tudo que eu faço, é difícil, cada dia eu faço uma coisa. Pega uma semana, pega um mês e escreve mesmo tudo que você faz. Ou senta com um colega de trabalho e fala, não sei, vê a descrição do seu cargo, vê vagas semelhantes, isso vai te inspirar para descobrir o que você faz. Porque por mais que você pague alguém para fazer a consultoria do currículo, isso vai te ajudar, mas é você que tem que falar o que você faz. O RH ele vai te instigar a falar, mas é você que tem que saber o que você faz e o que é relevante. Então, é uma tarefa sua. Não tem como terceirizar isso, é você que vai dizer. E se você nunca trabalhou, você pode tirar, simplesmente apagar o período de experiência, aliás, o tópico experiência. Se você for autônomo, você pode colocar de fato autônomo. Tá? Então, supondo que você trabalhou com vendas, você pode colocar tanto vendas, ou no caso vendedor, ou comercial. Pedreiro, coloca autônomo, pedreiro. Sempre tem que colocar o cargo, gente. E aí a data de entrada ou saída. Se você for MEI, coloca MEI, aí coloca o que você faz. Design. Aí você pode colocar também algumas pessoas que você atendeu, quais as ferramentas que você conhece, igual a gente colocou lá no Premiere. Então, pode especificar mesmo. Se você for jovem aprendiz, a mesma coisa. Venho aqui, Magazine Luiza, jovem aprendiz. Se você foi trainee, se você foi estagiário, como a gente fez aqui, mesma coisa. Se você não tem nada mesmo, exclui o campo. Mas se você teve alguma experiência relevante,
Mesmo que ela tenha sido curta, coloca, se você não tem nada. Então, teve até uma pessoa que eu atendi que ela trabalhava, se eu não me engano, com eventos e ela queria ir para a área administrativa. Então, o que de eventos a gente pode colocar na área administrativa? Pode ser uma agenda que você controla, pode ser a negociação de espaços, pode ser compras. Então, vai depender muito. Até para a área de RH, a área de RH trabalha com eventos. Então, tudo você consegue aproveitar para a área que você quer atuar. Basicamente tudo, principalmente se for da área administrativa, que é uma área mais simples. Quando é área mais técnica, realmente é bem mais complicado. Mas o que eu aconselho é que você coloque a tua experiência profissional mesmo como autônomo, caso você não tenha outras experiências. Quanto mais experiências você tiver, menos detalhes você pode dar. Quanto menos experiências você tiver, mais detalhes você dá, porque isso vai te ajudar a ser encontrado através das palavras-chave. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa e não esqueçam de sempre colocar da experiência mais recente para mais antiga. Tendo alguma dúvida é só deixar nos comentários que a gente bate um papo, mas façam esse exercício que com certeza isso vai ajudar até na hora da entrevista para você explicar as suas atividades para o recrutador e ter segurança de fato do que você faz. Tá legal?